Aí, agora sim. Agora entrou. Aê, meu querido, como é que E aí, tá? tudo bom, cara, graças a Deus. Rapaz, Bom prazer estar chegar. falando com você aqui. O prazer é meu, cara. Esse tempo de pandemia, né? Só assim mesmo, né? É bom que acaba divulgando também, acaba espalhando o vídeo, né? Não, E, legal. mas sem dúvida, ter a oportunidade de conversar presencialmente é sempre melhor do que essas ferramentas que a gente está tendo aqui hoje, né? Bom, Matheus, isso aí a gente está. Eu comecei, fiquei mais ou menos aqui uns 5 minutos aqui só apanhando do celular por enquanto, né? Para Somos fazer, dois. né? E improvisei aqui um estúdio dentro do carro, né? Aham. Porque duas crianças em casa, se ficasse em casa não ia ter, né, barulheira, a gente não ia conseguir falar nada, né? Eu sei exatamente como que é isso, grande Vinícius. Sabe, né? Aham. Então improvisei aqui no carro aqui. Acho que o áudio tá legal aí para você? Tá bom, tá bom. O meu tá bom ou tá baixo? Não, tá bom. Não Tá tá bom? ruim não. Beleza. Então Só tá. minha luz aqui que está cortando a careca foi até Não, tá. estratégico para Isso, não isso. mostrar a calvície, né? A placa Aí, tá, luminosa tá de boa, cara. Tô tá dando pra te pouca ver telha já. certinho. Legal. Das duas, Bom, uma, ou é pouca telha ou é branco. é, Não o tem tempo como vai. fugir. Aí, voltou? Voltou, voltou. Aí, então o tempo vai passando, não tem como fugir, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Não, não vai dar para fazer, mas beleza. Bom, para quem está assistindo, tem aqui 5 espectadores, sejam bem-vindos. Estou aqui com o professor Matheus Viana. Quem o conhece dispensa apresentações. Quem não conhece, ele vai ter oportunidade aí de falar um pouco da trajetória dele. E o que motivou esse pedido de conversa que eu fiz ao professor Matheus foi o episódio que nós tivemos aqui em Ribeirão com a prisão de um comerciante, né? Chegamos a esse estado alarmante, né? Chegamos a esse estágio aí da quebra de princípios constitucionais, né? No nosso país, na nossa cidade e tal. E aqui na nossa cidade tivemos um comerciante preso. Fui me inteirar sobre o assunto, o rapaz acabou ficando um dia, foi para o CDP, foi, rapou a cabeça, rapou a barba, ficou lá guardado com os outros presos, né? Porque estava trabalhando. E aí fui me inteirar do assunto, peguei o contato dele, conversei com ele, fizemos inclusive uma entrevista, né? Queria aqui até agradecer o Michael Tropiano, do Movimento Conservador, que foi quem cedeu o estúdio lá para a gente fazer a entrevista no dia, foi quem captou as imagens, fez a edição depois. E nessa oportunidade também conversei com o advogado do comerciante, né? Que foi quem conseguiu uma decisão favorável é, para que o comerciante, para que o Eduardo fosse solto um dia depois, né? E nessa conversa que eu tive com o advogado, né? Por sinal é o coronel Luiz Henrique Uzai, que ele foi candidato aqui a prefeito aqui em Ribeirão. Foi ele quem fez a defesa do comerciante, fez de forma gratuita, né? Até como forma de colaborar aí para nesse momento de avanço, de quebra de princípios constitucionais, né? E então, na conversa que eu tive com ele, muita coisa foi elucidada, na visão que eu tinha a respeito da lei, de como ela funcionava, de como que as coisas estão funcionando, decreto, lei, etc. E aí eu pensei em fazer essa conversa com o professor Matheus para que ele pudesse ajudar aqui a entender isso sob a perspectiva da Bíblia, sob a perspectiva da palavra de Deus, como pode ser a posição dos cristãos, da igreja
frente a essas situações que estamos vivendo aí. Então, mais uma vez, bem-vindo, professor. Se puder se apresentar aí para as pessoas que vão assistir e ainda não te conhecem, será uma honra. Amém. Bom, meu nome é Matheus, eu sou professor de ensino religioso no IAVEC, que é o Instituto Avançado Vida de Ensino Cristão, uma escola que lida com educação por princípios. Sou capelão da escola, sou professor de História da Igreja no Seminário Metodista Renovado, da igreja onde eu faço parte. E sou um pecador alcançado pela graça, redimido pelo sangue de Cristo. Um pai, né? Sou pai de 3 filhos, sou casado, graças a Deus, muito bem casado. E estamos aí, né? Estamos aí na luta, como qualquer mortal. Acho que um dos maiores sinais aí da graça de Deus na nossa vida é a gente ter conseguido casar, né, Matheus? Com Falar a certeza. verdade. Nossa, isso aí é um milagre maior. É. Com certeza, com certeza. Deus pegou duas peças igual nós aqui, deu uma família, foi Pois, porque é pela graça do Senhor, né? somente a graça. Isso prova que o plano central de Deus é a família. Até Sim, os feios precisam constituir família. pois é, graças a Deus, né? Bom, então, eu falei que dispensava apresentações aqui, o professor Matheus é uma autoridade no estudo bíblico, né? Uma pessoa que de fato tem gastado seus anos aí, já há uns bons anos, no estudo da palavra, né? No estudo sério da palavra. E a gente agora precisa tentar entender, à luz da palavra, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na nossa cidade, né? E qual que é a situação? Bom, o advogado lá na entrevista que a gente fez, que depois eu vou disponibilizar o vídeo também no YouTube, esse vídeo que a gente está fazendo com o professor Matheus, vou colocar lá no canal do YouTube. O canal do YouTube chama Fé Pública, né? Porque é tempo da gente publicar a nossa fé. Precisamos deixar a nossa fé, tornar ela pública. Nós não podemos deixar que a fé se resigne ao espaço privado. A fé em Cristo ela precisa ser expressa, explícita, de maneira pública, né? Então, esse foi o nome que eu dei para o canal ali. Está começando, não tem nenhum inscrito, mas vou começar a colocar os vídeos ali. E vou deixar também o vídeo de entrevista com o Coronel Uzai, que foi quem advogou para o comerciante Eduardo Cornélio. E lá nessa entrevista ele explicou o porquê da ilegalidade, né? Por que que os decretos de lockdown são ilegais. Ele explicou ali que não há lei municipal que ampare um decreto municipal, da mesma forma como não há lei estadual que ampare o decreto estadual no que diz respeito ao lockdown, ao fechamento, às restrições. O que existe é uma lei federal que passa para estados e municípios a autonomia de disciplinar esse assunto. Mas como que esse assunto deveria ser disciplinado? Isso na explicação do Coronel Zay. Esse assunto deve ser disciplinado através de uma legislação. Deve passar pela Câmara, deve passar pela Assembleia, no caso do Estado de São Paulo. Os deputados, vereadores vão votar, né, se é propício ou não uma lei de lockdown, em quais termos. Depois dessa votação, aí sim o prefeito ou o governador ele pode fazer um decreto, porque ele vai estar amparado na lei. Né? O Coronel Zay ele explicou até de uma maneira bastante didática que o decreto é como se fosse um cabide. Né? E a lei, a legislação, é a vara onde você põe o cabide, onde você pendura ele. Se não existe essa legislação, o cabide não tem onde ser pendurado. Né? Então a ilegalidade dos decretos está nisso aí. Está em que não há legislação local, né, no caso de municípios ou estados, não há legislação local que os ampare. Certo. Dito isso, dentro dessa lógica constitucional,
né, estamos diante de uma flagrante ilegalidade, de uma flagrante inconstitucionalidade. Aí eu te pergunto, professor Matheus, como nós, como cristãos, como igreja, devemos nos posicionar quando um governante está agindo de maneira ilegal? Não estou falando aqui nem se ele está agindo de maneira imoral, né, que entraria em questões de ética, em questões de moralidade cristã, né, da gente obedecer ou não, né, determinado lei imoral, né? Estamos falando aqui de uma situação de ilegalidade, né, que é ainda mais aguda, né, vamos dizer assim, porque nos dá meios de ação, né? Então, como você acha que deve ser essa postura, professor? Bom, Vinícius, antes de eu entrar propriamente na resposta, vamos montar primeiro a plataforma para que essa resposta possa acontecer. Você tocou muito bem, você relembrou, a questão da lei federal que garante a autonomia dos governadores, dos estados. Só que vamos fazer uma breve, pequena reflexão filosófica sobre a questão da autonomia. A gente tem que partir do seguinte pressuposto: existe autonomia absoluta e autonomia relativa. A palavra autonomia, que é o autonomos, o que é? É a lei própria. Então, vamos partir primeiro da autonomia absoluta, para depois a gente vir para a relativa. O que é autonomia absoluta? É aquela pessoa que tem a capacidade de estabelecer leis próprias e andar por elas. Mas o indivíduo que é munido de autonomia absoluta, ele não pode ter nenhuma lei sobre ele. Então, nesse sentido, somente Deus é autônomo. Porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra, através de leis, decretos, comandos. Então, quando se fala, por exemplo, profissional autônomo, essa autonomia é uma autonomia relativa, porque a autonomia dela tem um limite. Qual que é o limite? A lei que está acima dela. Então, a questão da autonomia, eu poderia até falar da diferença absurda que há entre autonomia e liberdade. O pessoal quer colocar esses dois conceitos no mesmo espaço. Não, são completamente diferentes, mas eu não vou falar isso agora, porque senão a live fica grande. Mas assim, vamos partir primeiro dessa autonomia relativa. Então, não existe ninguém que seja autônomo absoluto, só Deus. Por quê? Porque, como eu disse, para você ser autônomo absoluto, você não pode ter nenhuma lei incidindo sobre você. E todos nós temos leis. Temos as leis físicas, as leis biológicas, enfim. Vocês entenderam o conceito. Então, no caso dos governadores, essa autonomia, ela tem um padrão absoluto, que é a Constituição. Só que essa Constituição está sendo burlada. E aí, como que o cristão tem que agir em torno disso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, como o Vinícius disse muito bem, da questão da fé pública, a gente precisa quebrar essa dicotomia entre fé e política e precisa desmistificar essa questão assim, a política é coisa do diabo, ou política não é uma coisa cristã. Primeiro precisa acabar com a dicotomia vida secular e vida espiritual. Isso na vida do cristão não existe. Tudo que o ser humano faz, ele deve glorificar a Deus em tudo que ele faz, em tudo. Tem um princípio que era muito caro dos puritanos, que é o princípio do coram Deo, que é a face de Deus. Ou seja, nós estamos constantemente diante da face de Deus. Porque nós somos nações de sacerdotes. Então, tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus, tudo. E a questão da política, o cristão, ele é político. A política, ela faz parte, ela é característica do chamado mandato cultural. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 2,15, formou Deus o jardim do Éden e colocou o homem ali para cultivar e guardar. Isso é totalmente político, totalmente. Porque aí eu vou falar rapidinho aqui, porque isso aqui daria uma live só sobre isso. Mas quando, por exemplo, a gente lê ali, né, cultivar, que é a palavra avodá no hebraico, que significa
o cultivo, o trabalho. Essa palavra avô, o avodar, só para a gente ter uma ideia, Vinícius, o quanto que o cristão, o servo de Deus é político, o trabalho que o sacerdote realizava no tabernáculo, realiza no templo, e hoje realiza nas sinagogas, porque não tem mais tempo, é chamado Avodá Hashem. O que é o Avodá Hashem? É o serviço ao Eterno. É o Hashem, o nome. Porque Deus é um nome que está acima de todo nome, ele é o nome. Quando ele se revela a Moisés, né, a gente sabe muito bem, Moisés pergunta, qual é o nome que eu devo me apresentar a Faraó? Deus diz, eu sou o que sou, eu sou, então é o Hashem, é o nome. Então, desde o mandato cultural, desde o começo, existia uma ação do homem sobre a terra, na medida que o homem cultivava a terra, ele estava cultuando a Deus. Então, isso é político. Então, política está no cerne do mandato cultural. Porque a própria encarnação de Deus, que é a ação de Deus na história, ela é o evento político. Mas aí é que está. Porque, infelizmente, por conta da degradação dos conceitos das palavras, quando a gente fala política, a gente já tem em mente aquele fisiologismo. Ou seja, é uma ideologia, essa ideologia vai servir uma militância, vai estabelecer uma militância, vai sustentar uma militância, essa militância vai se desdobrar num partido, e o partido num poder político, que é o poder de ato, né? Só que quando na Bíblia política é muito mais amplo. O conceito de política do mandato cultural é muito, muito mais amplo. Então, nesse sentido, nós somos políticos. Ou seja, a questão, o exercício do mandato cultural, sempre tendo em mente que tudo que a gente faz deve glorificar a Deus. Então, juntamente, até anterior ao cultivar a terra, tem a questão do mandato cultural de fato, que é multiplicar e governar sobre a terra. Ou seja, o Salmo 115:16, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, a autoridade que Deus estabeleceu sobre o homem para guardar a terra e estabelecer a cultura dos céus sobre a terra. A oração de Jesus, em Mateus 6:10. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, baseado nisso, Vinícius, e o pessoal que está nos ouvindo, qual que é o nosso mandato cultural principal? A nossa família, que é a questão sacerdotal. Então, no caso agora eu esqueci o nome dele, do comerciante lá que foi preso, Eduardo, isso, obrigado, isso. Ele estava o quê? Ele estava trabalhando para defender o primeiro Éden dele, ou seja, o sacerdócio dele, o sacerdócio da família. Então, perante isso, Vinícius, não tem lei, não existe lei que vise impedir esse tipo de coisa. E aí, nesse caso, ou seja, por exemplo, nós somos pais de família. Então, o que pesa sobre nós? Eu glorifico a Deus à medida que eu protejo a minha família, à medida que eu sustento a minha família, que eu sou sacerdote em todos os níveis, ou seja, no nível completo do termo. Então, contra isso, não há nenhuma lei. Por quê? Porque a lei de Deus é a lei que está sobre todas as coisas. Aí entra muito naquilo que Pedro, e João dizem lá no Sinédrio. Convém obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Então, nesse sentido, há uma lei inconstitucional, ou seja, que já desobedece a própria autonomia relativa, vai contra algo que Deus estabeleceu sobre a minha vida no mandato cultural, ou seja, eu trabalhar para sustentar a minha casa. Então, nesse sentido... Pode falar, se quiser falar, pode falar. Eu ia ver se eu estou entendendo o raciocínio, né? Mas pode completar, pode completar. Então, aí nesse sentido, o cristão ele está perante uma lei humana, inconstitucional, que diz que eu não posso trabalhar. Então, peraí, antes da gente entrar na inconstitucionalidade, deixa eu só ver se eu entendi o raciocínio. Uhum. Como se o trabalho, então, no caso, ele é um dever para com a sua família, óbvio, você não só um dever para com a família, né? O trabalho em si, né, dentro do mandato cultural, que pelo que o senhor estava explicando,
o mandato cultural ele é um mandato de cultivo, né? Ele é uma ação sobre a criação, né? O Tipo homem ele de cultura. exerce uma ação sobre a criação, né? E essa ação ela deve ser oferecida em culto a Deus, né? Então é uma ação sobre a criação para o Criador, vamos dizer assim, né? E o trabalho vem disso, ok. Mas aí entrando numa perspectiva um pouco mais nuclear, um pouco mais micro, né? Aí você tem então a sua família, que é a sua primeira responsabilidade, sua primeira esfera de responsabilidade, de dever, vamos dizer assim, né? E o trabalho ali, o rapaz está cumprindo com os seus deveres familiares, cuidar do filho, cuidar da esposa, prover sustento e etc e tal. Pelo que você está explicando, esse dever ele é anterior a qualquer tipo de lei que possa ter sido criada, né? Porque a gente vive imerso nesse contexto social de democracia, lei, constituição, legislação e tal, mas às vezes esquece que o mundo, a existência humana é muito maior que isso, né? Lei, se for ver, é algo que aparece em Moisés, né? Você tem ali talvez a primeira grande expressão de uma legislação, né? Mas veja, existiu vida antes da lei, né? Abraão não estava sob o jugo da lei, né? Mas mesmo assim trabalhava, mesmo assim exercia esse dever, ou seja, esse dever de trabalho como esse ato de trabalho como resposta a um dever familiar, ele é anterior à existência de qualquer tipo de lei, digamos assim. É isso? Então, Isso. só por isso já a gente já consegue entender que o dever de trabalhar ele é superior a qualquer lei que impeça isso. Mas, aí vou fazer um gancho aqui, que eu acho que é onde vai entrar que você vai falar. No caso, não existe uma lei que impeça de trabalhar, porque, pelo que você explicou, se a lei existisse, ó, a partir de hoje nós botamos na Câmara que está proibido o trabalho. Está proibido o trabalho. Aí tem a lei, aí vai para o prefeito, prefeito assina e pronto. Aí você tem uma lei, está lá escrita. Nesse contexto, nós deveríamos ainda assim trabalhar para cumprir o dever com nossa família. Agora, não é o caso, porque não existe a lei, né? Então, nós estamos aqui diante de um impedimento ilegal, né? Sem respaldo de lei, que, além de estar sem o respaldo, ainda fere um princípio anterior a qualquer lei que possa ser estabelecida. Eu acho que vale a pena a gente pensar por uma perspectiva específica aqui, porque o que se ouve muito no meio cristão, no meio evangélico, enfim, é sobre o respeito às autoridades, né? Nós vamos aqui respeitar as autoridades, vamos fazer isso por respeito às autoridades e tal. Ok, obedecer autoridades, sejam elas eclesiásticas ou civis, né, é um preceito divino, sem dúvida, né? Mas eu acho que falta compreensão do regime político que nós vivemos. Por quê? Porque uma coisa é nós termos um rei, um monarca, né? E nada contra a monarquia, nem democracia, não vou entrar no mérito aqui de se é bom, se é ruim, qual é melhor, qual é pior, não é esse o mérito. Mas tem um monarca ali. Esse monarca, ele tem o direito de escrever uma lei e sancionar aquela lei e pronto, acabou. Beleza. Se você está nesse regime, o monarca escreveu alguma coisa, você obedece. Aí tem toda, claro, tem toda essa análise, se é uma lei que deve ser observada ou não, né, diante de uma ótica anterior à lei, através dos princípios absolutos, né?
Mas não é o caso. Nós não vivemos numa monarquia. Nós vivemos numa democracia. E independente de ser bom ou de ser ruim, de concordar ou de discordar, é o regime que vivemos. Ok. Então, dentro dessa realidade dada, desse regime político no qual estamos, a autoridade máxima de uma democracia é a Constituição. É o que está escrito na Constituição que delega autoridade para todos os agentes políticos que estão em cada um de seus cargos nas instituições. O que o presidente deve fazer? Está escrito na Constituição. O que o deputado, vereador, senador deve fazer? Está escrito na Constituição. O que o juiz, o STF, não sei o que ele deve fazer? Está escrito na Constituição. Então, antes do prefeito, do governador, do presidente, do vereador, enfim, de qualquer agente, pessoa física, vamos dizer assim, que esteja ocupando aquele cargo, existe a Constituição que autoriza aquela pessoa. Ou seja, na democracia, a autoridade maior é a Constituição. E aí eu acho que existe o conflito, o professor, que eu acho que você ia começar a tocar, eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nisso. A gente tem, de um lado, a observância da Constituição como autoridade maior de uma democracia. Do outro lado, nós temos pessoas que ocupam o poder dentro daquela estrutura democrática, só que estão desobedecendo a autoridade. Então é como se fosse um sanduíche, né? A gente coloca aqui a Constituição em cima, o povo embaixo. Vou colocar povo aqui, né? No meio desse sanduíche tem os agentes políticos, né, que foram autorizados pela Constituição, dentro das regras da democracia. E no meio desse sanduíche você tem uma pessoa ali que está desobedecendo a autoridade maior. Aí eu pergunto, a igreja, como integrante do povo aqui, né? Óbvio que ela tem um governo acima até mesmo da Constituição, se pensarmos do ponto de vista da diplomacia do reino, vamos dizer assim, dos embaixadores de Cristo, né? Mas vamos colocar aqui a igreja dentro da classificação popular aqui. Você tem a Constituição como autoridade maior e o povo e a igreja obedecendo essa Constituição. No meio do caminho tem um personagem aqui que resolve desobedecer a Constituição, mas ele foi autorizado por aquela Constituição para exercer governo sobre a igreja, sobre o povo, né, onde a igreja está inserida. E aí, quem que a igreja vai obedecer nesse caso? Você entende? Entendo. Aí, Vinícius, a gente precisa evocar a chamada soberania das esferas. Porque, assim, né, igual você falou, nós estamos inseridos num regime democrático, concordando com ele ou não. Então, a gente precisa lembrar da oração sacerdotal de Jesus. João 17,15. Pai, não peço que os livres do mundo, mas que os tires do mal. Então, nós estamos no mundo. O fato de nós estarmos no mundo faz parte do mandato cultural. Então, no conceito que era muito caro para os reformadores, o conceito de graça comum, como você disse, né, a Constituição é a base para o Estado democrático de direito, ou seja, para a política no seu sentido amplo, né, que tenta ali estipular o bem comum da sociedade. Então, a igreja, de certa forma, como ela está inserida, ou seja, ela é o corpo de Cristo na Terra, e no âmbito do Brasil nós estamos num regime democrático, então, sim, a igreja ela deve guardar a Constituição. Só que, como todo aquele princípio que eu falei, era como você bem tocou, era a relação do cristão diante de uma lei que fere os princípios de Deus. Aí, como você disse, a gente nem está... Não existe essa lei que fere os princípios de Deus nesse sentido. O que fere são decretos, é um mau uso da autonomia relativa. Então, como que o cristão deve agir diante disso? Se a gente crê, e eu creio nisso, que dentro das soberanias das esferas, que faz parte da ordem criacional de Deus, existe a Constituição, que é a que fundamenta a democracia, o Estado democrático de direito, nós devemos obediência a ela.
com certeza. Desde que essa Constituição não vá contra os princípios de Deus. Por isso que é a soberania das esferas. A soberania celeste, o reino dos céus, a questão da terra, e aí o âmbito familiar. Né? Aí, então, assim, a gente tem que respeitar muito esse princípio das esferas. Então, dentro do princípio das esferas, a Constituição tem o seu grau de autoridade que é sustentado por Deus. Sim. E aí entra aquela questão da sujeição às autoridades. Mas um princípio que Paulo falou isso muito bem, mas Agostinho, no século V, vai trabalhar de uma maneira muito clara, que é o conceito da desobediência civil. Quando fala desobediência civil, a gente já torce a orelha, né? Ah, desobediência, rebeldia, mas não é isso. A gente precisa fazer uma leitura muito franca de Romanos 13. Realmente, toda autoridade instituída por Deus. Isso é fato. Mas, a partir do momento que a autoridade deixa de governar de acordo com os preceitos de Deus, ele perde a sua legitimidade. Foi assim, por exemplo, com os juízes, foi assim, por exemplo, com os reis, Saul, por exemplo. Ele foi o primeiro rei escolhido por Deus, embora foi o povo que escolheu, né? Mas assim, ele foi revestido de uma autoridade. O profeta, juiz e sacerdote, que era Samuel, ungiu. Então, só que a partir do momento que ele começou a agir conforme os preceitos de Deus, Deus o rejeitou. E assim foi com todos os reis de Israel, depois de Israel Judá do reino dividido. Então a gente precisa ter isso. Por exemplo, o Dória. Ele ganhou, a gente gosta dele ou não. Ele é uma autoridade instituída por Deus. Sim, ele é agraciado por Deus até o momento em que ele não burle um princípio de Deus. Então, quando ele burla, ainda que de forma ilegal, o direito da gente trabalhar, o direito da gente cultuar, aí ele está burlando, em princípio. E aí ele está entrando numa esfera que não é dele. O fato dele proibir os cultos, ele está entrando numa esfera que não é dele. Então ele já perde não só a legalidade, ele perde a autoridade que Deus lhe deu. Então nisso, a gente não deve se sujeitar a ele. De maneira nenhuma. Mas aí, ok, ele fere um princípio anterior à Constituição, um princípio maior, né? Uma autoridade maior, e ele perde a autoridade que vem daquela esfera maior, né? Vamos pensar assim. Mas ele ainda tem a autoridade, ele ainda é revestido dessa autoridade cívica, vamos chamar assim, né? Que está ali na Constituição. O cara ganhou, foi eleito, tal, ele tem ali o mandato durante o tempo dele. Só que, além disso, ele fere também, e aqui não vou nem falar se do Dória ou do fulano ou do ciclano, mas estou pintando um quadro genérico aqui. O político em questão, ele, revestido de autoridade pela Constituição, fere a Constituição. Ou seja, se Saul, que foi revestido de autoridade por Deus, que é a autoridade maior, foi destituído do seu cargo por ferir aquela autoridade, tanto mais não deveria ser destituído do seu cargo alguém que está ferindo uma autoridade menor. Aquela autoridade que lhe outorga, que lhe autoriza diretamente. Ou seja, o João Dória, que foi mencionado aí, ele só está na cadeira de governador porque existe uma Constituição que diz aquele que ganhar a eleição vai assumir. Só que essa Constituição também diz uma série de coisas. E se ele desrespeita aquela Constituição, ele está desrespeitando a autoridade que ele recebeu. E parece. E a igreja, como é que fica? Será que a gente não enxerga? Será que a gente está dando mais autoridade pro personagem, pro político, do que para a Constituição? Será que tem na nossa cabeça a compreensão de que numa democracia a Constituição é a autoridade maior e que todos os outros personagens políticos que estão ali no meio, respaldados, autorizados por aquela Constituição, devem obediência a ela. Caso contrário, eles é quem estão sendo obedientes,
talvez seja até uma postura de obediência da igreja, protocolar, claro que através de meios legais, né? Ninguém aqui está pedindo ninguém aqui está sugerindo que a igreja se rebele de maneira baderneira ou de maneira ilegal, não é isso. Uma ilegalidade não se paga com outra, né? Mas essa mesma Constituição que autoriza e que limita a atuação dos políticos, ela também dá instrumentos legais, né, dispositivos legais, para que o povo, né, e aqui eu incluo os cristãos, os populares cristãos, é, essa Constituição dá dispositivos legais para que a gente possa é, tirar essas pessoas que estão infringindo as leis. Quem está infringindo as leis são aqueles que foram revestidos de autoridade para cumpri-la e para fazer cumpri-la. Né? Veja que parece até uma coisa meio maluca, né? Parece não, é. E aí? O que a igreja pode fazer? E aí, quando eu digo igreja, obviamente, eu não estou me referindo a esta ou aquela denominação, mas estou pensando como corpo de Cristo, né? E aí, pensando de uma maneira prática, o que um grupo de cristãos ou um conselho de igrejas de determinada cidade, ou a denominação X ou a denominação Y, como que a gente deve responder ao mandato cultural de cuidado que nós devemos ter com a criação, né, quando nós estamos vendo políticos infringindo a lei terrena, não só a lei celeste, né, mas infringindo também a lei celeste e a lei terrena. Né? É interessante que quando você infringe a lei celeste, ela vai automaticamente infringir a lei terrena, porque é uma questão, é um efeito cascata. E aí nessa questão nem sempre. Por que eu estou querendo separar uma coisa da outra? Por causa do seguinte, vamos supor que está lá escrito na lei, a partir de hoje não haverá igreja mais, fecham-se as igrejas. Obviamente, é uma lei que infringe a lei maior, a autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Mas nesse caso aqui, o cara, além de infringir a lei maior, ele está infringindo a lei menor, que é a lei terrena. Né? O cara está ilegal na cidade de Deus e na cidade dos homens. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a questão de quando um governante estabelece uma lei profana ou desobediente a Deus, essa questão ela tá clara, né? Nós devemos obediência primeiro a Deus do que aos homens. Agora, e quando, além de desobedecer a Deus, o cara desobedece à própria lei que ele deveria zelar ou cumprir, né? A lei terrena, entendeu? Aí ele tem que ser desobedecido duas vezes. Agora, assim, é importante se falar, porque assim, é isso que eu falo, quando fala desobediência, há algumas palavras que têm a sua carga psicológica. Então, às vezes, a gente fala algumas palavras que assusta, desobediência, que já vem aquela questão rebeldia, né? E não é isso. O que eu estou querendo dizer, que o Vinícius está elucidando aqui, é o seguinte, a gente já tem o dever em Deus de desobedecer lei legal mesmo, que seja contrária à lei de Deus. Então, isso é ponto. Isso é ponto, assim, tá? Nem vamos falar mais nisso. E agora a tônica é a questão de que esses governos, como o Vinícius bem disse, estão indo contra a Constituição, que garante a ordem jurídica e política social da Terra. Aí é a questão da soberania das esferas. Aí, cara, a gente precisa desobedecer muito mais. Porque quando eu falei, e é importante sim, a gente separar, mas quando eu falei, por exemplo, que quando se infringe uma lei celeste, ela vai ter repercussão na terrena, é porque, embora tenha essa separação, mas existe a questão da reverberação. Então, por exemplo, no caso de um decreto absurdo, esdrúxulo, inconstitucional,
que impede o pai de trabalhar. Se ele impede o pai de trabalhar, com certeza, o sustento da casa dele vai ficar comprometido. Então, você vê que existe uma implicação terrena. Imagina, por exemplo, um empresário, né, que, não posso trabalhar. Consequentemente, a renda dele vai cair, ele vai ter que mandar vários funcionários embora. Então, assim, vai ter mais desemprego, então vai gerando, ainda que de maneira paulatina, um caos social. Então, tem tudo isso. Agora, assim, por que a igreja tem tanta dificuldade de ver de uma maneira muito clara que quando uma autoridade infringe um princípio da soberania das esferas, que foi Deus que instituiu na sua ordem criacional, por que não fica tão claro que nós devemos desobedecer? Porque, e aqui não é uma crítica, tá, pessoal? É uma constatação, pelo amor de Deus. Não me veja como crítico, a gente está analisando. Mas falta para a igreja, e como o Vinícius bem disse, eu vou reiterar aqui, quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja A, B ou C. Corpo de Cristo na Terra. Quando a gente fala igreja, tem que vir esse conceito na sua cabeça aí. Você está ouvindo. Falta justamente uma bagagem do ensino político, mas a política bíblica. Porque quando fala política, aí já vem esse fisiologismo, não é isso que eu estou falando. Mas é o próprio exercício do mandato cultural, que também abarca a questão cultural, como o nome já diz, e a própria política. Então, para isso, tem que ficar muito claro. Não, peraí, se o governo, um governante, além de ele estar infringindo a lei de Deus, ele está infringindo a lei dos homens, e essa lei dos homens, ela é um desdobramento da graça comum de Deus, como é o caso da Constituição, cara, ele não pode ser obedecido. Lógico que dentro de uma ordem, dentro, você falou muito bem, dentro dos aparatos jurídicos, ninguém é baderneiro. Mas a questão é que nós temos uma Constituição, e não é nem Constituição bíblica, uma Constituição terrena, que fundamenta a nossa desobediência. Mas a questão é por quê? A igreja não conhece. E eu me incluo nisso, óbvio, a gente não conhece, às vezes, os meios jurídicos que amparam essa nossa desobediência e faz parte do nosso mandato cultural. Isso, acho que aí é um ponto legal de entrar, que vem até à memória aquela passagem de Paulo, né? Quando ele é julgado e preso, tal, e aí descobriram que ele era um cidadão romano e fala, opa, peraí, a gente julgou ele de uma maneira que as nossas leis não permitiam. Sim. Vamos sumir com esse cara daqui. A hora que disseram isso, Paulo falou, opa, peraí, vocês não vão sumir comigo não. Eu sou cidadão romano. Então agora vocês vão ter que cumprir a lei no que diz respeito ao meu julgamento. E a própria palavra diz que aquilo foi usado até como ocasião para a pregação do evangelho, né? Que é, o principal mandato da igreja, né? Então será que não é hora da igreja conhecer os dispositivos legais para forçar que as leis que cooperam com o evangelho sejam cumpridas, né? Assim como Paulo olhou para ele e falou, não, você não vai me despedir de qualquer jeito aqui, eu sou cidadão romano, eu quero um julgamento romano e etc, etc. Paulo usou da Constituição a qual ele estava submetido para gerar ocasião ao evangelho. Será que não é hora da igreja se despertar, se levantar, de repente, até com os membros de igreja que tenham conhecimento jurídico, advogados, juristas, né, pessoas que estudam direito, políticos que sejam cristãos, né, parlamentares que tenham esse conhecimento, mais do que esse conhecimento, que tenham essa responsabilidade, né, os próprios parlamentares cristãos, eles não só têm o conhecimento da coisa, ou deveriam ter, como eles têm a responsabilidade de fazer frente a determinada coisa. Será que não está na hora da igreja se posicionar constitucionalmente, vamos dizer assim? Ou você acha que isso não é tarefa da igreja, a igreja deve se preocupar em pregar a palavra, em não entrar em embates políticos, constitucionais? O que você acha, professor? Vinícius, muito obrigado por essa pergunta. Respondendo a primeira, passou da hora.
A igreja nunca, na verdade, nunca tinha que retroceder. Tem que agir exatamente assim. E precisa cair esses mitos. Esse mito assim, não, eu fui chamado para pregar a palavra, não fui chamado para fazer política. Não existe, eu sei que o Vinícius sabe disso, mas eu vou falar aqui. Não existe essa dicotomia, pessoal, não existe. Ah, não, eu vou pregar a palavra, não vou fazer política. O fato de Deus, lá em Atos 17, 26, Paulo vai falar isso. O fato de você ter nascido num lugar é porque Deus quis assim. E se você está aqui, é porque você precisa exercer a vocação, que é o mandato cultural, e ele inclui uma atitude, uma mobilização política. Inclui. Então, é uma coisa que o Vinícius tocou muito bem aqui, que é a questão da vocação. Então, se uma pessoa ela é advogada, ela tem o conhecimento dos trâmites legais, porque aí a gente tem que invocar o seguinte princípio, que Agostinho falou de uma maneira muito simples, e é muito pertinente para a gente. Lei boa e lei justa é lei de Deus. A lei ruim e a lei injusta não é lei de Deus. E é simples assim. Se a Constituição ela é um conjunto de leis boas, ela é lei de Deus. Então ela precisa ser obedecida. Agora, se outras leis ou não leis vão contra essa lei boa, então tem que ser desobedecida. Então já passou da hora da igreja. Mas por que a igreja ainda não está agindo como deveria? Porque falta essa bagagem, esse conhecimento. E não é culpa da igreja, já que eu não quero colocar culpa em ninguém. Mas eu acho que Deus está despertando pessoas a fim de que, como o Vinícius disse muito bem, essas pessoas que têm sido despertadas e têm esse conhecimento, precisam exercer a vocação de disseminar esse conhecimento. Porque se a gente for analisar, se a gente lê, Vinícius, só para quebrar essa dicotomia aí de eu prego a palavra e não vou falar de política. Não existe isso, pessoal, pelo amor de Deus. Em Romanos 1. Romanos 1, para mim, é um dos capítulos mais fenomenais da Bíblia. Por quê? Porque Paulo vai pregar Cristo e vai fazer um ataque frontal e direto contra o Império Romano. Só para a gente ter uma ideia, Vinícius, eu vou me esticar um pouquinho, mas só para a gente ter ideia como que essa dicotomia não existe. A expressão que a gente usa, evangelho, que aparece nos evangelhos, aparece no Antigo Testamento, nas cartas de Paulo, a primeira pessoa que usou isso foi o apóstolo Paulo. Evangelho, que a gente traduz como boas novas, que não é errado, mas ele é limitado. Porque quando a gente estuda o contexto histórico do Novo Testamento, principalmente ali do primeiro século, evangelho ele era um termo político. Ele era usado pelo Império Romano. Então, qual que era o contexto do evangelho? Então, o Império Romano, através das suas legiões, conquistava um território. Ele conquistava aquele território, a legião ficava ali, mandava um mensageiro, mandando uma carta para o imperador, dizendo, ó, imperador, nós conquistamos determinada terra. Então você precisa vir para consolidar o poderio do Império Romano. Beleza. Como que era chamada essa carta? Evangelho. Então se mandava o evangelho, o imperador respondia esse evangelho, mandando o evangelho, falando da sua parousia, ou seja, da sua ida. Então ele respondia esse evangelho, que continha nessa resposta? Olha, o imperador está vindo para consolidar o poderio do Império Romano. Então o apóstolo Paulo, ele pega tudo isso e atribui ao cristianismo. Então o verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, porque é o evangelho que fala da parousia, da vinda de Jesus. Então, ele é o supremo e verdadeiro imperador. Ele é. Então, quando a gente lê Paulo baseado, levando em consideração esse contexto histórico, você vê que Paulo, ele prega o evangelho de uma maneira muito clara e faz política ao mesmo tempo. E é assim. Ou Está seja, usando um termo político da época, né, para comunicar uma realidade espiritual, uma realidade transcendente, né? Mas o termo que ele usa ali no contexto é um termo político, né? Então o correto seria dizer o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo e não somente o evangelho, né? Interessante Exato. isso saber. E aí,
isso tem uma repercussão política muito forte. Por quê? Porque uma das atitudes políticas do Império Romano era o culto ao imperador. E o imperador era o Pontifex Maximus, ou seja, era o sumo pontífice. Porque o Império Romano ele era um império global. E o imperador ele se via como dono do mundo. Tem um livro do Mircea Eliade, O Sagrado e Profano, que ele fala de uma maneira espetacular, cara. Então, ele se via como um deus. Tanto que o título César, de Augusto César, que começou ali entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, o título César é o título de divinização do imperador. Por quê? Porque foi quando o Império Romano conquistou todo mundo da época. E aí, sim, agora ele é dono do mundo, e o dono do cosmos. E o cosmos, ele é sagrado. Então, se o cosmos é sagrado, o imperador que governa o cosmos, que é sagrado, ele vai ser um ente divino. Então, essa pregação do evangelho mudou o curso político. Por quê? Porque o cristianismo não adorava o Império Romano, não adorava o imperador. E isso tem uma implicação política como teve, entendeu? Em toda a história da igreja. Então, assim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Sim. Professor, eu acho que assim, é um assunto que demandaria muito mais tempo, a gente precisaria de mais tempo para poder tocar em todos os pontos necessários para uma compreensão mais completa. Agora já 9 horas, acho que a gente deve ter começado aqui por volta das 8 e pouquinho, né? A minha esposa aqui já está já tá chamando aqui para o dever, de pôr as crianças para dormir, etc. Né? Imagino que você esteja na mesma condição aí. Mas até para não ficar um vídeo muito longo, o que a gente pode resumir e concluir aí desse bate-papo? Como que a igreja pode se despertar para os meios legais de fazer cumprir os deveres, os princípios maiores, absolutos que vêm de Deus? Primeiro, assim, é tudo um passo a passo, né? Mas como você disse, resumindo, o cristão entender o mandato cultural dele, e esse mandato cultural implica obedecer à Constituição, no nosso âmbito aqui. O cristão tem que entender que a Constituição é um desdobramento da graça comum. Então, aquilo que, repito, né, o que Agostinho diz, lei justa, lei boa é lei de Deus. Então, a Constituição, ela é uma lei boa, uma lei justa. Então, ela deve ser obedecida. Só que aí que está, a gente deve obedecer à Constituição e não obedecer aquelas pessoas que, ainda que estejam no cargo de governantes, que têm o poder de ação, burlam a Constituição. Em relação a eles, o que a gente precisa fazer? A nossa desobediência civil. Porque a nossa desobediência civil, na verdade, é obediência plena a Deus. Simples assim. Simples entre aspas. Né? E no caso de uma obediência a Deus e à Constituição, seria de buscarmos os dispositivos legais para suprimir os desmandos desses que estão, apesar de estar no poder, estão ferindo a própria Constituição que lhes outorga poder, né? Exato, exatamente. É isso Bom, aí. professor, realmente o tempo é muito curto, espero que a gente tenha mais oportunidades aí, quem sabe talvez uma live semanal, algo desse tipo aí, né? Se eu alcançar graça diante dos seus olhos, da sua agenda aí, a gente de O negócio repente é tempo. Se tiver tempo, para mim é um prazer, bicho. a gente pode de repente programar uma live aí periódica para ir abordando esses assuntos com mais critério, de repente a gente vai dividindo em capítulos para ir ficando de repente para ir ficando mais didático, né? Para ver se a gente consegue ir despertando a igreja para o seu mandato cultural aí. Amém. Certo? Muito Certo? obrigado, eu agradeço. Né? Opa, eu te agradeço. Para mim foi uma honra.
agradeço quem acompanhou a live aí. Eu vou deixar esse vídeo aí no Facebook, vou tentar subir ele para o YouTube também. Vou colocar o link do canal do YouTube nos comentários desse vídeo. Aí às vezes fica mais fácil aí. Quem quiser seguir aí o professor Matheus, né? Acho que deve ter seu ícone aí, Matheus, em algum lugar da live. Você quer dar o Ah, endereço do Facebook? Como é que é? não, é Matheus Viana, né? Tudo bem que vai ter trocentos Matheus Viana, mas vai ter minha fotinha lá. Sim, é isso aí. Então é isso, Bem, professor. Obrigado. Um abraço para a família aí, para a Patrícia, para as crianças. Quer amém deixar para um você. abraço aí, pessoal? Um abração aí para todos. Para mim foi uma honra participar e a gente sempre vai aprendendo, né? Isso aí. É Crescendo isso no aí. conhecimento. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Boa noite aí a todos. Um abração. Falou, galera. Valeu. Um Até abraço. mais.